muito alto. E aí, trazendo então, né, qual que é o resultado dessa produtividade? É a taxa de lotação que eu consigo colocar dentro dessa área e a produção animal, que seria o desempenho por animal. Então, o que vai me determinar qual que é a taxa de lotação que eu consigo utilizar? É a produção de forragem. Então, qual é a produção de forragem que eu tenho nessa área? E aqui eu preciso saber por pasto, tá? Então, o sistema de recria intensiva, eu vou utilizar uma taxa de lotação X. Tá, mas em cada pasto, qual é a taxa de lotação possível de ser utilizada? Qual que é a produção de forragem que eu tenho em cada pasto desse? Eu posso ter áreas que eu vou ter uma produção maior e outras menor, e eu preciso conhecer essa produção de forragem dentro da fazenda. E o desempenho dos animais, qual vai ser esse desempenho dos animais? Como a Mari comentou, né, a gente tem metas de acordo com cada sistema, com cada fornecimento de suplemento, eu consigo determinar qual que é a meta de desempenho dos animais. Mas essa meta de desempenho dos animais, ela vai ser atingida se esse animal tiver o consumo e forragem de boa qualidade consumida. Então, o que determina de 60% a 90% do desempenho do animal é o consumo. Então, se esse animal não conseguir consumir a quantidade de matéria seca exigida, necessária, ele não vai ter o desempenho que a gente espera. E aí, fatores que interferem nessa produção de forragem, né, é o tamanho e a qualidade da área foliar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece no pré-pastejo, pós-pastejo, que interfere nessa área foliar. E o que interfere no consumo e no valor nutritivo da forragem é a porcentagem de folhas na massa de forragem e essa facilidade de apreensão. Então, o ponto em comum aí entre a planta e o animal, né, é que a forragem ela precisa dessa área foliar para crescer e o animal precisa ter um pasto com bastante folha para ele ter um desempenho bom. Então, como que a gente faz esse tipo de pasto, tá? Então, vamos trazer aqui para esse gráfico que vocês já devem conhecer bem, que a gente vai falar sobre a qualidade e a produção, então, da forragem. Então, aqui eu tenho, quando a forragem ela está no seu estágio vegetativo, né, que aqui seria o estágio de crescimento da forragem. Aqui eu tenho o estágio reprodutivo dela e, por fim, a senescência. Então, o que acontece? Quando o capim está crescendo, ele está aumentando a sua produção. Então, essa curva aqui, até chegar no seu momento que ele vai entrar em senescência, ele vai reduzir a produção. Quanto isso está acontecendo, o valor nutricional que vai ditar a qualidade do pasto, ele está indo contrário à produção. Então, a partir do momento que a forragem está crescendo, o valor nutritivo dela está reduzindo. E o que acontece? Por que essa qualidade, né, esse valor nutritivo da forragem cai? Porque chega num determinado ponto que aqui a gente depois vai falar sobre a composição, né, como está desenvolvendo o capim aqui, mas até chegar no ponto que entra no estágio reprodutivo, e o que a planta faz? Ela joga toda a sua qualidade, toda a sua energia para reproduzir. Então, ela está focada aqui, a planta ela não está interessada em fornecer um pasto de qualidade, ela está focada em perpetuar a sua espécie. Então, quando chega nesse ponto aqui, que ela entra no seu estágio reprodutivo, ela joga toda a sua energia para a produção de semente. Então, por isso que a qualidade dela cai. E aí, posteriormente, já morre, né? Então, entra em estágio de senescência e aí a qualidade fica pior ainda. Mas o que acontece, então, durante que a gente fala sobre o manejo de pastagem, principalmente dentro das fazendas que não fazem, né, esse manejo de pastagem? O que acontece no primeiro pastejo? O pessoal espera sementear. Então, aqui fez o plantio do capim,
capim começou a crescer, então vai crescendo até o pessoal esperar sementear. Quando sementeou, ela já jogou toda a sua qualidade para a reprodução. Então, se ela já sementeou, a qualidade desse capim já piorou, o crescimento de talo já aconteceu e esse capim não é mais de qualidade. Então, você tem um capim recém-plantado com característica de um capim velho. Então, coloquem na cabeça de vocês se tiver primeira coisa assim de falar, não deixa acontecer, capim sementear. Não precisa esperar o capim sementear para fazer o primeiro pastejo. Quando que eu faço o primeiro pastejo? Eu preciso fazer o primeiro pastejo aqui. E qual é esse ponto que eu faço esse primeiro pastejo? A gente vai entender daqui a pouco sobre trabalhar com altura de pasto. Então, por que que eu vou trabalhar com altura? Porque eu consigo determinar esse ponto aqui. Então, no manejo por altura, eu consigo determinar qual que é esse ponto em que a qualidade e a quantidade vão estar nesse ótimo de pastejo, tá? Então, eu não vou deixar nem que a qualidade caia a um ponto que fique um capim ruim e também a produção não seja tão baixa. E aí, trazendo para cá, aqui eu tenho sobre o crescimento do capim e aqui eu tenho sobre o pastejo. Então, esse mesmo ponto de ótimo de pastejo aqui, ele é o ponto aonde ocorre o ótimo da pressão de pastejo. Por quê? Se eu tiver um subpastejo, então eu tenho menos animais na área do que eu posso colocar. Então, está sobrando capim. Então, nesse ponto aqui, onde está sobrando capim, eu tenho um alto ganho por animal. Então, o desempenho individual aqui nesse ponto dos animais é alto. Por quê? Porque o animal ele tem possibilidade de selecionar a forragem que ele quer consumir. Quando eu venho para esse outro lado aqui, é onde a gente trabalha com sistemas intensivos, né? Onde eu aumento a produção por área, e aí no caso, se eu aumentar muito a lotação, a pressão de pastejo for muito alta, eu entro em super pastejo. Aí aqui eu degrado as áreas porque eu estou usando uma lotação muito alta. Só que aqui, por quê? Aqui eu tenho um ganho por área e aqui eu tenho um ganho individual. Então eu preciso também encontrar esse equilíbrio aqui, onde eu consigo fornecer que o animal tenha um desempenho individual bom, mas também eu consiga garantir uma boa produtividade por área. Não adianta eu garantir uma produtividade por área tão grande que eu degrade o pasto, mas também eu não posso garantir um desempenho individual do animal que eu não tenho ganho por área. Então, no montante aí todo do sistema de produção, meu ganho vai ser baixo porque eu não consegui garantir ganho por área, tá? Então, a gente define essa quantidade aqui de animais, o ponto ótimo de pastejo, onde eu consiga equilibrar esse ganho individual